Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos! Muita paz, saúde e prosperidade para você. Claro, sabedoria do alto, exatamente. Sabedoria, que o espírito de sabedoria e de revelação venha sobre nós no dia de hoje. Eu sou o pastor Edson Nogueira, com vocês aqui, com as nossas pérolas de sabedoria. Eu quero muito o seu retorno, no sentido de mandar um direct pra gente. Nos siga lá no Instagram, Agindo Deus, quem impedirá. Agindo Deus, quem impedirá, no Instagram. Manda o seu direct, um pedido de oração, confirmando a sua audiência. É muito bacana quando você pode interagir com a gente, tá certo? Estamos aqui com muita alegria, sabendo que Deus está cuidando de cada detalhe. E já tem muitas pessoas sendo abençoadas com os nossas pérolas de sabedoria, nosso momento de fé, nosso momento de esperança, nosso momento de reflexão. E hoje eu quero compartilhar com vocês o Salmo de número 58. Salmo de número 58. Eu vou ler alguns versos aqui. Acaso falais vós deveras, ó congregação, a justiça? Julgais retamente, ó filhos dos homens? Antes, no coração forjais iniquidades, sobre a terra fazeis pesar a violência das vossas mãos. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Olha, é forte o Salmo 58, ele tem aqui 11 versículos, mas é interessante que esse salmo tão expressivo não é uma briga pessoal, não, mas um chamado para a purificação da corrupção entre os juízes e o sistema judiciário de Israel. Está escrito lá em Deuteronômio 1:16 e 17. A justiça aqui é retratada simbolicamente como uma balança de dois pratos que pesam imparcialmente. Entretanto, estes juízes forçaram os pratos com violência injusta. O principal juiz da mais suprema corte é Deus, o Todo-Poderoso, em cuja presença os juízes inferiores serão colocados para prestar contas. Vou ler de novo para vocês isso aqui, é muito importante, hein? No final dessa reflexão, eu quero orar com vocês, pessoal. O principal juiz da mais suprema corte é Deus, em cuja presença os juízes inferiores serão colocados para prestar contas. No verso 3 aqui diz: alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Interessante que esse Salmo 58, repetindo aqui para você entender bem, é um salmo de Davi que ele aborda a injustiça e a corrupção entre os líderes e juízes do povo. Este salmo reflete a indignação de Davi diante da maldade manifestada na sociedade e a certeza de que Deus fará justiça. Então, em breves palavras aqui, eu quero compartilhar justamente alguns temas principais desse salmo tão interessante aqui, muito interessante mesmo, né? Por exemplo, no verso 1 e 2, Davi, ele inicia o salmo questionando se os juízes e líderes realmente falam com justiça. Ele expressa sua frustração ao afirmar que, em vez de promover a justiça, eles praticam a maldade e têm corações inclinados para o mal. Essa introdução aqui estabelece o tom de acusação
e indignação. Então Davi estava indignado, né? Davi reprova a atitude desses homens da lei que estavam fazendo tudo errado. E ele estava dizendo aqui, no final Deus os castigará, né? E Deus vai salvar os justos, né? Os honestos, os que estão fazendo corretamente. Depois a gente percebe aqui que Davi, no verso 3 ao 5, Davi ele começa aqui então a descrever a natureza dos ímpios, afirmando que desde a infância eles se desviam e mentem. Ele aqui, Davi, ele usa metáforas, comparando suas palavras a veneno de serpentes. A imagem sugere que suas ações são traiçoeiras e prejudiciais, tanto para os inocentes quanto para a sociedade em geral. Você que está me ouvindo aqui, nós estamos aqui compartilhando com vocês o Salmo 58. A gente está buscando por esses dias, a partir dessa semana, justamente tirar algumas lições dos Salmos. O livro de Salmos é um livro sensacional, são 150 números, né? São 150 salmos, né? E se você me acompanha aqui pelo rádio, pelas plataformas digitais, canal no YouTube, eu comecei o ano passado, inclusive, uma série de salmos. E eu fui até o Salmo 56. Aí eu pausei no final do ano passado. E agora, essa semana, comecei ontem, eu retomei a sequência dos salmos. E eu creio que vai ser muito importante, né? Inclusive esse 58 aqui está interessante, né? Não imaginava que ia falar tanto que está acontecendo no mundo, inclusive no Brasil, né? Com essa relação aqui dos homens aí da lei, né? Mas aqui está se referindo a Israel, mas que também pode se aplicar ao contexto atual, né, gente? Mas é o seguinte, vamos lá então, do verso 6 ao 8, há aqui um pedido de justiça. Exatamente, eu vou ler um trechinho aqui, verso 6. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca. Nossa, palavra pesada, não está na Bíblia, pessoal. Arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Sumam-se como águas que se escoam, se armarem as suas flechas. Fiquem essas feitas em pedaços. Olha só, o verso 8, olha o que diz aqui, como a lesma que se derrete, assim se vão, como o aborto de uma mulher, nunca vejam o sol. Então são palavras fortes aqui, que Davi, ele clama a Deus para que ponha um fim à maldade dos ímpios. Ele pede que Deus quebre seus dentes. Aqui é uma metáfora, tá, pessoal? É uma metáfora para desarmá-los e neutralizar sua capacidade de causar dano. Tem que entender isso, é uma metáfora, né? É uma maneira de ensinar aqui, você compreender essa linguagem. A linguagem aqui é forte, mas expressa a urgência do desejo de ver justiça prevalecer, né? É isso aí. Então, quando uma pessoa está sendo injustiçada, né? E todo mundo está percebendo, pode ter certeza, Deus vai entrar em ação a qualquer momento aí, né? Deus não falha, né, gente? Então, vamos confiar em Deus aí, que Deus coloca ordem naquilo que está bagunçado, desorganizado, né? Bom, no versículo 9, a gente já percebe aqui as consequências, né, da maldade. Ele diz assim: antes que os espinhos cheguem a aquecer as vossas panelas, serão arrebatados, tanto os verdes como os que estão ardendo, como por um redemoinho. Então a gente vê novamente aqui, o salmista descreve a rapidez com que os ímpios cairão na destruição, como se fosse um vaso quebrado. Essa imagem enfatiza a fragilidade da vida dos malfeitores e a certeza de que a justiça de Deus prevalecerá. A justiça de Deus prevalecerá. Deus está vendo tudo que está acontecendo no mundo inteiro. Deus sabe de tudo. Então, às vezes, você está vendo coisas acontecendo e você pensa, meu Deus, cadê Deus? Será que Deus não vai intervir? Deus chega na hora certa. Sabe por que às vezes Deus... Não é que Deus demora, né? Deus tem a hora certa de agir, né?
é que Deus é misericordioso, né, gente? Deus é misericordioso, né? Então ele dá chance, muita chance, né? Mas se a pessoa não mudar, a justiça de Deus vem, né? Para corrigir os erros, tá certo? Isso acontece. Bom, no verso 10 e 11, que é no finalmente aqui, diz assim: o justo se alegrará quando vir a vingança, lavará os seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem: deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Então o que Davi conclui aqui no Salmo 58? Né? Ele fala da alegria, da justiça, né? Como é radiante, né? Quem que não vibra quando você vê uma injustiça sendo reparada e você fica feliz, né? Que foi colocado ordem, foi endireitado o que estava torto e errado, né? Então Davi, ele conclui o Salmo com uma declaração de que os justos se alegrarão ao ver a retribuição de Deus sobre os ímpios. Ele afirma que os justos verão a vingança e a justiça de Deus, o que traz um senso de esperança e também encorajamento para os que buscam a retidão. Então a gente percebe aqui, para a gente orar, há alguns temas principais aqui. Ele fala da injustiça e corrupção. O Salmo destaca a corrupção entre os líderes e a maldade que permeia a sociedade. Ele vê aqui também a ação de Deus em justiça. Davi expressa a certeza de que Deus intervirá e trará justiça, mesmo que isso pareça demorar. Também ele percebe aqui consequências do pecado. As descrições das consequências da maldade enfatizam que os ímpios enfrentarão a retribuição por seus atos. E depois ele encerra dizendo da esperança dos justos. O Salmo termina com a esperança de que os justos serão recompensados e se alegrarão na justiça divina. Então, meu amado e minha amada ouvinte, o Salmo 58 é um clamor por justiça e um lembrete da certeza de que Deus não ignora a maldade. Ele oferece uma visão poderosa sobre a indignação diante da injustiça e a esperança de que no final a justiça prevalecerá. Esse salmo pode servir como um encorajamento para aqueles que enfrentam injustiças e buscam a retidão em um mundo muitas vezes corrompido. Querido Deus e Pai, Deus do amor, da bondade, da misericórdia e da justiça, nós te agradecemos por esta palavra sensacional que o Senhor ministrou para nós no dia de hoje, através de Davi, que escreveu esse salmo, certamente inspirado pela vida que ele teve, mas também inspirado pelo teu Espírito Santo que o capacitou para escrever isso e deixar para nós também, para alimentar nossa fé. Senhor, abençoa cada ouvinte de qualquer parte do planeta Terra, onde está chegando essa mensagem, a partir de Curitiba, do Paraná, do Brasil e do mundo, onde estiver chegando essa reflexão, que onde há injustiça, meu Pai, uma pessoa, uma família que está sendo injustiçada, que o Senhor venha corrigir essas falhas, Pai. Que o Senhor venha intervir com a tua misericórdia, o teu amor e a tua justiça, agindo e operando para que as coisas sejam colocadas no seu devido lugar. Abençoa também a vida econômica e financeira dos teus filhos e filhas, que não falte nada neste lar e que ele tenha do bom e do melhor, haja prosperidade e abundância na vida dele. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você que se identifica com nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com.